Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o vereador Eduardo Tudo Azul de São Bernardo do Campo. Primeiro, vereador, como é que você prefere que eu te chame? Eduardo Tudo Azul? Como é que é o melhor? Como o senhor quiser. Mas não precisa Eduardo, me chamar de... Então não precisa me chamar de senhor, não. Tá bom, vamos começar assim. Então tá bom. Olha, a gente fez uma entrevista no ano passado falando de dislexia, inclusive com a participação de um grande médico, que é o professor Dr. Rubens Weinstein, da Ale Weinstein, que também tem um trabalho espetacular. E agora, recentemente, a Câmara de São Bernardo também aprovou um projeto de sua autoria que fala de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Fala um pouquinho para a gente da importância desse projeto, desse trabalho que vai ser feito, porque muita gente ainda, por incrível que pareça, não sabe o alcance que esse tipo de transtorno tem na sociedade. Exatamente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje para tratar desses temas tão importantes para a nossa sociedade. No ano passado nós aprovamos a lei que gera a disposição, né, de conscientização da dislexia, e esse ano nós conseguimos aprovar a lei que trata sobre a conscientização do TDAH. Uma a gente vai celebrar aí na última semana de outubro e a outra na terceira semana de julho. Então são datas importantes e teve uma grande contribuição do Dr. Rubens, da Ale, para a propositura dessas leis. E eu sempre costumo falar sobre a origem de como tudo isso começou. E começou com a Câmara Jovem, um projeto que a gente tem muito bacana também, que depois nós podemos conversar a respeito. Sim. O filho dela foi vereador jovem comigo na Câmara Municipal em 2021. E eles analisaram o meu perfil e dentre os vereadores que ali compõem a Câmara Municipal, eles vieram conversar comigo sobre as questões atinentes ao TDAH, a dislexia, falamos um pouquinho sobre autismo também, e o que nós poderíamos fazer para gerar algum tipo de política pública. Porém, o poder legislativo ele é um tanto quanto limitado quando a gente está tratando de políticas públicas, porque tudo que envolve ações efetivas depende muito do poder executivo. Então, depende do prefeito que gera a cidade, no caso aqui estamos falando do prefeito Orlando Morano, em fazer a sua distribuição, né? Cada secretaria tem uma determinada verba para poder gerir e aí, consequentemente, fazer essas políticas públicas. E em termos de poder legislativo, eu falei assim, bom, ao meu alcance a gente tem o quê? A possibilidade de criar leis de semana de conscientização, de dia de conscientização, e foi isso que nós fizemos. Deu muito certo com a dislexia, vai dar muito certo com o TDAH, não tenho dúvida disso. Independente de nós já termos essas leis vigentes em nosso município, o ano passado nós realizamos 2 eventos, um envolvendo o TDAH e outro a dislexia. Com a dislexia nós já tínhamos a lei já sancionada pelo nosso prefeito e agora tem a satisfação também de ter o evento na terceira semana de outubro, né, os eventos principais, já com a lei aprovada de TDAH. E a importância que isso tem para a nossa cidade é o quê? É nós realizarmos encontros, debates, seminários, tudo para que a população de São Bernardo do Campo, seja o nível que for, seja os pais, sejam os interessados, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, eles terem mais entendimento, buscarem mais informações para que a gente consiga atingir a fonte, que são as nossas crianças. Quanto mais prematuro for o diagnóstico, melhor o desenvolvimento da criança para ser um jovem mais promissor, para que ela seja um adulto mais promissor também. E é legal falar disso e dessa interação também com o Poder Executivo, de o prefeito não só sancionar, mas apoiar esse tipo de realização, porque envolve vários setores da administração. Você já falou da saúde, da educação, no esporte também, na cultura. Acho que em todos os setores da administração pública, esse assunto ele tem algo pertinente. E quando você consegue detectar essa hiperatividade ou esse déficit de atenção numa criança, quer dizer, treinar bem um professor para que ele perceba na sala de aula, treinar bem um médico para que ele perceba no posto de saúde, um professor de educação física na aula de ginástica, você vai permitir com que não só essa criança
tenha uma qualidade de vida muito melhor no futuro, mas a família como um todo e a sociedade de uma forma geral, né? Sim, com toda certeza. A criança, ela não entende o problema que eventualmente ela possa ter. E a família também, por falta de informação, também passa a julgar a criança como ela é preguiçosa, ela não quer aprender, olha, o outro já aprende, faz algumas comparações. Ou é muito agitada, tá querendo saber na frente dos outros. Exatamente. Então, assim, tudo isso tem uma causa, tem uma razão que precisa ser investigada. Então, assim, aí a gente tem, obviamente, um nível de sociedade entre aqueles que não têm condição e aqueles que, de alguma maneira, têm condição de procurar por um profissional. E o importante é que todos eles tenham algum tipo de conhecimento e algum tipo de informação. A partir do momento que as minhas redes sociais elas têm um alcance, quando nós conseguimos a aprovação, e aqui agradeço também a todos os vereadores que votaram de maneira favorável ao projeto, quando nós divulgamos nas minhas redes sociais, muita gente veio me procurar, inclusive pessoas da área da educação que não sabiam nem que eu era vereador. Então, assim, o legal disso tudo é o quê? A gente alcançar diversas pessoas que, inclusive, nem gostam de política. Sim. Mas para quê? Para que a gente consiga, de alguma maneira, levar a voz para frente, não tanto a minha, claro, eu sou um interlocutor disso tudo, mas os profissionais da área da educação, da área de saúde, eles terem um entendimento, um discernimento, que eles também precisam conversar com a sociedade. E a gente vai disponibilizar exatamente tudo isso na Câmara Municipal, eventualmente algum teatro. E aí a dimensão dos nossos eventos é que vai determinar qual local que nós conseguiremos poder atrair esse público, seja dentro desses espaços públicos, também da esfera particular. A gente tem a Câmara Jovem, então a gente conversa com bastante diretor, coordenador de escola, e a gente já conversa também um pouquinho a respeito sobre o que a escola está fazendo para esses alunos aí que têm esse tipo de transtorno. Então é importante que a gente tenha esse diálogo com todos os profissionais de educação para a gente poder fomentar e trazer esse problema à tona para que a gente de alguma maneira possa tentar fazer com que essas crianças elas possam ser melhores atendidas e melhores assistidas. Eu vi o encontro do ano passado, que tinha muita gente na Câmara Municipal, e acredito que esse agora de outubro é o próximo, não? Tem julho ainda? A gente está criando alguns eventos que antecedem propriamente a semana de conscientização. Então agora para o dia 25 de março... 25 de março já? Nós já iremos realizar um evento englobando TDAH e dislexia, para todos os públicos. E vai ser aberto para a população? Aberto para a população. Conta com a gente para divulgar as datas de inscrição, legal, porque é importantíssimo. Muito obrigado. Isso. A gente está só definindo com a lei, com o Dr. Rubens Weinstein, como que vai ser o formato, quem serão os palestrantes, se vai ser uma roda de debates, se serão palestras. Isso a gente está definindo para, a partir do momento que nós temos todos os profissionais aí que vão estar apresentando, né, esse evento, para a gente estar divulgando e estar fazendo a abertura das inscrições. E você que está nos assistindo, mãe, pai, tio, olha, se tiver alguma criança que tenha algum sinal isso de hiperatividade ou de déficit de atenção, é importantíssimo participar. Aquilo que o Eduardo falou agora há pouco, tem famílias que têm mais condições econômicas e aí os filhos estão em escolas que tem um médico que atende, o próprio Dr. Rubens Weinstein, que acompanha o trabalho dele há pelo menos uns 20 anos ou um pouco mais do que isso, ele presta consultoria para diversas escolas particulares, que são escolas caríssimas. Ora, imagina todo esse trabalho, essa competência dele, da Lê, que tem um trabalho espetacular na área da educação também, no núcleo, né, de aprendizado, está à disposição do público de uma forma geral, do aluno da Escola Municipal de São Bernardo do Campo, né? Então, isso é importante, você ter profissionais desse gabarito e muitos outros que vão participar, se colocando à disposição e oferecendo treinamento para todo mundo, para que o pessoal possa desenvolver melhor esse trabalho, né? Exatamente. Então, essa informação que a gente quer passar para todo o público em termos de como lidar com a criança que tem esse tipo de transtorno. E também falar um pouquinho sobre as legislações que hoje em dia nós temos que garante... Pois muita gente não sabe, né? Que tem direito. Não sabe, exatamente. Eu sou advogado, eu estou estudando, estou entendendo mais sobre o tema. Não vou falar assim que eu sou um expert, porque a gente está evoluindo. Quando eu me propus a estar candidato e, consequentemente, através do voto,
os eleitores me deram a oportunidade de estar vereador aqui de São Bernardo do Campo, eu tinha como bandeira, não digo nem bandeira, eram 3 pilares que nortearam a minha campanha: a diminuição de burocracia, educação de base e aproximar o jovem da política. E eu entendo que essa forma de nós lidarmos com a educação de base é trazer o problema para quem de alguma forma pode, sabe, não dar a solução, mas fazer com que a gente tenha a oportunidade de ter mais conhecimento. E a partir disso foi aonde eu tive o entendimento um pouquinho melhor sobre a dislexia, sobre o TDAH, e a gente foi estudar mais quais as legislações em nível estadual, em nível federal, que essas crianças elas estão respaldadas para que a escola possa dar algum tipo de garantia, algum tipo de assistência para ela. Então a gente também vai falar um pouquinho a respeito disso nesses encontros, para que a gente possa ter uma amplitude aí em diversas frentes e fazer com que essas crianças elas tenham mais assistência, que os pais conheçam os seus direitos e qual o caminho que eles têm de percorrer a partir do momento que há uma suspeita de que a criança possa ter algum tipo de transtorno, seja o TDAH, a dislexia ou qualquer outra aí que a gente também tem informação que existe, mas a gente está aprendendo sobre. Ótimo. E é legal você falar disso, porque existe um certo preconceito mesmo contra o político, de uma forma geral. Você sente isso no dia a dia. Né? O pessoal, o político só quer saber de aproveitar das benesses do negócio. E você mostra que não, que o político pode e deve, quando ele tem um propósito de atuação, ele ser muito útil para a sociedade. E aí volto no que você falou no começo da Câmara Jovem, que é uma forma de incentivar a meninada a conhecer mais da política, sim, a conhecer o que é o trabalho legislativo. Eu estava conversando com uns colegas teus na semana retrasada na Câmara de São Bernardo. Vocês sabem que tem gente que não sabe onde fica a Câmara Municipal. Sabe que tem gente que não sabe que aquele espaço da galeria é aberto e qualquer cidadão não só pode, como deve participar, assistir aos debates, aquilo que está sendo discutido na cidade, tendo a possibilidade de frequentar. E quando você tem essa Câmara Jovem que leva para as escolas essa possibilidade de o estudante conhecer como é que é o processo da eleição, depois formar lá, o pessoal fica na mesa, um vira presidente e tal. Conta um pouquinho dessa Câmara Jovem, que é uma coisa que me encanta. E a mim me encanta também. Quando eu lancei a minha candidatura, que eu fui criando esses pilares aí, né, de sustentação, em termos de propósitos, né, de oferecer o que eu poderia gerar de conteúdo para aqueles que confiassem que eu poderia ser um bom representante na Câmara, já sabia da existência do projeto. Não é um projeto do Eduardo, é um projeto do vereador Hiroyuki Minami, ele hoje está como secretário. E assim, não me importo em falar em quem faz o bem para a nossa sociedade. Isso é um dado legal da tua atuação, né? Quer dizer, dá o crédito a quem tem. Exatamente. Então assim, mas eu tenho que tirar um pouco de crédito, porque o Minami, enquanto ele está na secretaria e esteve durante o primeiro mandato aí do nosso prefeito Orlando Morando, que o convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, a Câmara não teve atuação. Não teve nenhum vereador que olhou para essa possibilidade de trazer o jovem para dentro da Câmara Municipal e falar um pouquinho sobre o sistema político no Brasil, a função do vereador, a função do prefeito. E a partir do momento que Deus me deu a oportunidade de estar lá, eu falei, não, eu vou abraçar isso daqui com todas as forças para que a gente possa trabalhar e desenvolver a consciência política no jovem. Em 2021 era uma incerteza por conta da pandemia, o plenário estava fechado no primeiro semestre. No segundo semestre nós reabrimos e aí eu comecei a me movimentar para fazer, já em 2021, a primeira edição. Realizamos em outubro, tivemos 30 participantes de escolas particulares e públicas também. E já na segunda edição, que nós realizamos em agosto do ano passado, fizemos um dia para ensino fundamental 2 e o outro dia para ensino médio. E agora, que será realizado também nos dias 22 e 24 de agosto deste ano, a gente já está percorrendo as escolas, já está conversando com todo o corpo diretivo, conversamos com a diretoria de ensino também para que eles possam fazer a propagação e a divulgação para as escolas públicas. E o projeto consiste no quê? Nas escolas que aderirem a esta ação da Câmara Jovem, vai dar a oportunidade daqueles jovens que têm um pouquinho mais de curiosidade sobre o cenário político, sobre a função dos vereadores aqui em São Bernardo do Campo ou qualquer lugar do nosso país, de ser vereador por um dia. Então eles vão elaborar um projeto de lei, esse projeto de lei será apresentado na Câmara Municipal,
será feita a seleção dos melhores projetos e aqueles selecionados terão a oportunidade de vivenciar o que nós fazemos todas as quartas-feiras nas sessões ordinárias, onde nós debatemos, onde nós discutimos os projetos que podem ser que se tornem lei ou não aqui no nosso município. Então eles vão debater, eles vão discursar e eles vão entender a exata função do vereador que legisla. Eu falo que o vereador ele tem funções típicas e atípicas. As típicas é fiscalizar o poder executivo, legislar. As atípicas é o que é o problema do dia a dia, que a cidade é muito grande e às vezes o corpo de secretários não tem braço para estar em todos os lugares. Então nós, por sermos um político que está muito ligado com a população, o político que está mais em contato, então chega de diversas demandas aí. Ontem, por exemplo, até um caso curioso, uma amiga minha, ela me mandou mensagem perto de 11 horas da noite, falou: Eduardo do céu, eu tô aqui com um sagui na casa da minha vizinha, e assim, já liguei para a Polícia Ambiental, já liguei para a Guarda Civil, não tem funcionário, eles não querem nos ajudar, o que eu faço, pelo amor de Deus? Então assim, são coisas que a gente tem que de alguma forma ter uma atuação, dar uma assistência para essas pessoas. Então isso eu falo que é uma função atípica. Não deveria, a falta, não digo nem a falta, mas assim, às vezes o poder público que não tem aí o quadro de funcionários completo, a gente entende a deficiência também do poder público em algumas circunstâncias, faz com que a gente seja demandado. E aí a gente acaba tendo aí de aproximar o problema de quem pode resolver. Então isso é uma função atípica que particularmente eu costumo dizer. Então a gente mostra um pouquinho para todos esses jovens, de fato, qual é a função do vereador. E aí a minha profissão, ela me dá um pouquinho de bagagem para tratar sobre o poder executivo, que hoje eu estou vivenciando mais a fundo, o poder judiciário, uma vez que já sou operador do direito aí há quase 16 anos, percorri por diversos tribunais, com sustentações orais, com audiências e tudo mais. Então eu faço a junção dos três poderes durante o período da sessão, que se inicia como uma sessão solene, para depois a gente encerrar e aí sim se tornar a Câmara Jovem, onde os jovens exercerão o cargo de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e aí a sessão é deles. Eu vou interrompendo para quê? Para falar sobre todos os poderes e de alguma maneira colocar em prática, falar assim, ó, nas quartas-feiras a gente faz dessa forma. Então eles vivenciam tudo isso de uma maneira muito espetacular e aí quando no futuro eles se tornarem eleitores, eu tenho certeza que eles vão escolher melhor aí os nossos representantes. Sem dúvida nenhuma. E eles são eleitos nas escolas deles, é isso? Como é que funciona? Aí cada escola ela tem a sua própria política. Às vezes ela apresenta o projeto para os alunos do ensino médio. E aí tem aqueles que são mais acanhados, que não tem aquela... Até gostaria de participar, mas a vergonha não permite. Então não são muitos que de alguma maneira têm a intenção, ou a coragem, né, de sair da zona de conforto e poder participar. Então tem escola que 1, 2 participantes eles enviam o projeto, agora já sei de escolas que há mais interessados, que aí eles fazem dentro da própria escola a votação, e aí os melhores... eleitos aí entre os pais, os alunos, os diretores, os professores, eles enviam os projetos para a Câmara. Que maravilha. Vereador, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, porque tem assunto para falar que não acaba mais, mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Tem algum ponto que você gostaria de abordar que eu não perguntei? Fica à vontade. Bom, acho que tratamos aí do que viemos aqui para conversar, né, sobre o TDAH, dislexia, falar um pouquinho da Câmara Jovem. A gente tem um trabalho legislativo um pouco mais amplo, né? Tem algumas leis lá que nós já apresentamos, alguns projetos que nós já apresentamos que se tornaram leis, mas também a gente teria que ter um papo aí bastante extenso para nós tratarmos sobre isso. Mas é melhor a gente falar picadinho mais vezes, assim, sim. Vídeos curtos. Sim. Eu tenho certeza de que tem mais aí 1 ano, quase 2 anos, né, de mandato pela frente. Sim. E já está planejando 2024, alguma coisa em mente? Aí jornalista de política é terrível, né? Não gosta de saber quer saber a novidade. O político que ele não planeja o futuro, eu digo que ele já está pendurando a chuteira. Então, ainda estou com disposição de estar na política. É claro que a gente vê o cenário de uma maneira geral, não posso antecipar qualquer tipo de intenção de candidatura, mas eu faço o seguinte julgamento. Se o meu trabalho, eu estiver julgando aquele que eu julgaria, no caso do eleitor, se eu entender que eu fiz um bom mandato, e aí eu ter possibilidade de me reapresentar para a população, eu vou estar à disposição.
Agora, se no meu julgamento interno eu entender que eu poderia ter feito muito mais e não fiz, por algum tipo de deficiência, aí eu já tiro um pouco o corpo fora. Então a gente vai continuar trabalhando, colocar as nossas ações em práticas e lá na frente a gente define de fato aí o que nós gostaríamos para São Bernardo, mas eu entendo que a gente vai estar no jogo, sim. Tá ótimo. Vereador Eduardo Tudo Azul, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade que eu tenho certeza vai ser breve. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço. Muito obrigado aí, pessoal. Vereador Eduardo Tudo Azul de São Bernardo do Campo falou com você.